Você sabia que na África há um país que sofreu inúmeros golpes de Estado e que a homossexualidade é punida com pena de morte? Ficou curioso? Hoje você vai conhecer Uganda, a pérola de África. O nome Uganda provém da designação Swahili do reino tradicional Bantu, denominado Buganda, no qual governa toda a região central do país, incluindo a capital Kampala, desde o século XIII, que até então é considerado um dos maiores e mais poderosos estados da África Oriental. Atualmente, governado pelo 36º Kabaka Ronald Edward Frederick Kimera Mwenda II, nascido no dia 13 de abril de 1955, e sua rainha consorte Sylvia Naginda, do dia 9 de novembro de 1962. Oficialmente, a República de Uganda é um território que localiza-se na África Oriental. Faz fronteira com 5 países, nomeadamente República Democrática do Congo a oeste, Quênia a leste, Sudão do Sul ao norte, Ruanda e Tanzânia ao sudeste. O inglês e o Swahili são as línguas oficiais do país e são faladas mais de 63 línguas locais. O território possui uma área de 241.038 km² e cerca de 47 milhões de habitantes. Portanto, o país está organizado em 4 regiões administrativas: região central, região leste, região norte e região oeste. As mesmas estão divididas em 121 distritos que igualmente subdividem-se em 146 condatos, um concelho de cidade e 13 municípios. Os condatos são distribuídos em subcondatos, que por sua vez organizados em freguesias e aldeias. A moeda predominante é o shilling ugandiano. A bandeira de Uganda é composta por 6 faixas horizontais iguais e um animal no centro. A cor preta simboliza a herança africana e o solo fértil do país. Amarelo representa a luz nos dias insulares. Vermelho simboliza o sangue vermelho que ocorre nas veias do homem, formando um vínculo comum a toda a humanidade. O animal no centro, Grodikrista, é a ave renomada do país há cerca de 100 anos. A esperança de vida em Uganda é de 61 anos para os homens e 65 para as mulheres. Os primeiros habitantes da região foram os povos do Sudão Central, falantes da língua Kuliak, caracterizados por serem agricultores e pastores, que numa primeira fase se estabeleceram ao norte, no 3º milênio a.C., e mais tarde para o sul ao longo da foz do Lago Vitória. Uganda estava sob dominação britânica desde 1894 até 9 de outubro de 1962. Desde então, o país esteve envolvido em conflitos internos. Na década de 1960, Apollo Milton Obote fundou o partido denominado Congresso do Povo de Uganda, UPC, que desempenhou um papel fundamental na garantia da independência do país do Reino Unido. Entretanto, ele
tornou-se no primeiro-ministro do seu território, em coordenação com o partido intitulado Kabaka Yeka, cujo líder é o rei de Buganda, Edward Frederick William David Walunjebe Mutebi Luangula Mutesa II, foi nomeado presidente do país. Com o passar do tempo, devido a um desentendimento com Mutesa II sobre o referendo dos condados perdidos de Uganda em 1964 e mais tarde, resultado no escândalo de contrabando de ouro, Obote promoveu um golpe de Estado e derrubou o rei, declarando-se segundo presidente de Uganda em 1966. Com o seu regime, ele pôs em prática políticas socialistas sobre as quais o país sofria de corrupção severa e escassez de alimentos. Portanto, no dia 25 de janeiro de 1971, Milton Obote, enquanto participava de uma conferência em Singapura contra o envio de armamentos britânicos à África do Sul, o comandante das Forças Armadas ugandenses, Idi Amin Dada Oumi, aproveitou a ausência do presidente no país para tomar o poder em um golpe de Estado. O governo de Idi Amin foi o mais violento da história, caracterizado pelo assassinato de vários opositores do seu regime, causando a morte de mais de 300 mil ugandenses. Em 1978, com a ajuda da Líbia, Uganda promoveu uma invasão fracassada à Tanzânia. Neste tempo, a oposição no exílio havia conseguido reunir forças e, com a ajuda da Tanzânia, ocupou Kampala em 1979. Amin se refugiou inicialmente na Líbia, depois no Iraque e finalmente se estabeleceu na Arábia Saudita, onde o governo lhe concedeu uma mansão em Jeddah, sob condição de que ele não se envolvesse em atividades políticas. Yoweri Kaguta Museveni, que ocupava cargos em governos de transição, concorre à presidência do país, liderando o grupo armado Exército de Resistência Nacional, NRM, e a 26 de novembro de 1986, ele declara-se oficialmente como o quinto presidente de Uganda em um golpe de Estado. Ao longo dos anos, Museveni mudou a constituição do país e estabeleceu um sistema de partido único, eliminando o limite de 2 mandatos impostos a um chefe de Estado em Uganda. Até ao momento, Yoweri Museveni é o atual presidente de Uganda, após ter vencido 6 eleições consecutivas. Portanto, durante a sua governação, o presidente eliminou na Constituição os limites de mandato estabelecidos para a presidência e também removeu o limite de idade para candidatos presidenciais que havia sido estabelecido em 75 anos. Em contrapartida, Yoweri ajudou a revitalizar o país, proporcionando estabilidade política, uma economia em crescimento. Uganda está situado em grandes lagos da África e não tem ligação com o mar. Em seu território encontra-se o Lago Alberto, Lago Eduardo, Lago Kyoga e o Lago Vitória, um dos maiores lagos de água doce do mundo. Entretanto, o país possui mais de 50 tribos e enormes parques de vida selvagem.
Mais de 23% de Uganda é reservado para proteger a vida selvagem, criando um enorme cobertor verde em todo o país. O país tem na agricultura o principal setor de economia. É um dos maiores produtores de café e banana do mundo. Contém grandes reservas de minerais, sobretudo ouro, petróleo e cobalto. A poligamia é legal no território desde dia 17 de fevereiro de 2009. A influência vem desde os tempos remotos, na qual os reis podiam ter inúmeras mulheres. Portanto, Uganda é um dos países que possui uma população mais jovem, com idade média de 17 anos de idade. Quase 80% dos habitantes têm menos de 30 anos. Uganda é um dos países mais pobres do mundo. Cerca de 40% dos ugandenses vivem com $2 por dia, ou seja, abaixo da linha de pobreza. Tem uma das maiores taxas de analfabetismo do mundo e somente 50% dos jovens concluem o ensino primário. Os professores possuem uma formação inadequada. A homossexualidade em Uganda já era ilegal desde 2009, mas sem nenhuma formalidade. Numa segunda-feira, do dia 24 de fevereiro de 2014, o país aprovou uma das leis anti-homossexualidade, que consiste em punir com prisão perpétua atos homossexuais e com pena de até 14 anos de prisão para quem promover e reconhecer tais atos. Do you personally dislike homosexuals? Of course, they are disgusting. Apesar da lei entrar em vigor, ninguém havia sofrido consequências da mesma. Porém, como um país conservador e com crenças voltadas para as origens da humanidade, pessoas que se definem como homossexuais sofrem rejeição para com a população com diversas restrições. No dia 9 de março de 2023, uma nova atualização surge, a Lei Anti-Homossexualidade, desta vez com pena de morte a quem se identificar como gay ou lésbica, sendo exclusivamente banido manter uma relação íntima com pessoas do mesmo sexo. A lei, mais uma vez, tornou-se viral em todo o mundo. Os Estados Unidos e a União Europeia pronunciaram-se dizendo que a mesma viola os direitos humanos e regride a humanidade. Os EUA anunciaram que estão a rever a sua relação com o país, inclusive os programas de combate ao HIV/SIDA, e se disseram extremamente desapontados com a aprovação da lei. Segundo Simon Lokodo, Ministério de Ética e Integração de Uganda, países europeus ameaçaram antes da lei ser assinada pelo presidente, dizendo que poderiam cortar ajuda caso a lei fosse promulgada. I was intimidated. We are going to lose out of drugs of AIDS. Aid is going to be cut off. Tourism, trade, export. I said, so what? Our country, we will have our morals. We will protect our children. And we are making this law. We are making this law for ourselves. We are making this law for our children. We are making this law for the children of our children. This country will stand firm. And once it passed, I can tell you, Madam Speaker, we are going to reinforce the law enforcement officers to make sure that homosexuals have no space in Uganda.
Dos 54 países da África, 30, a homossexualidade é crime. That you're going to be blocked from going to America. Do I need to go to America? Este foi o vídeo de hoje. Até mais. Tchau!